possível avanço do narcotráfico, Tiago, como consequência disso, a violência pode colocar em risco a política na América Latina como um todo? Para você, como isso se conecta com a gente? Primeiramente, boa tarde, prazer estar aqui ao seu lado, junto com a Alexis, Gabriela e Juliano, mais uma vez. E, infelizmente, essa não é uma questão isolada, né, Luciana? A gente já viu, historicamente, aqui na América Latina, várias vezes que o narcotráfico, né, hoje nós temos a principal suspeita, né, até pelas próprias denúncias que o agora falecido, né, Fernando Villavicencio vinha fazendo. Ele mesmo já havia denunciado que havia recebido ameaças de narcotraficantes. Ele tinha uma das suas principais pautas o combate à corrupção, era crítico tanto do ex-presidente Rafael Correa, que hoje está exilado em Bruxelas, na Bélgica, por conta de condenações de corrupção, quanto do atual governo. E ele vinha também sendo bastante combativo e bastante vocal em relação ao domínio de narcotraficantes ali em regiões do Equador. Então, é claro que se pairam suspeitas sobre esses grupos que ele vinha denunciando e que nós sabemos que não só no Equador, mas outros países da América Latina buscam fazer ali pressões políticas, tanto pela corrupção e pela inserção de pressões e até mesmo de ocupação de espaços políticos, né, com seus membros e membros financiados por eles, ou através da violência, como nós vimos neste caso de ontem, né? É lamentável que ainda vários países da América Latina, né, estejam sujeitos a pressões de narcotraficantes, chegando a situações lamentáveis como essa, que é o assassinato de um candidato em plena campanha, faltando aí menos de 10 dias para as eleições. Ainda estejam sofrendo, Juliano? Boa tarde, bem-vindo também, na sua opinião, ou estamos sofrendo cada vez mais com pressão de narcotraficantes? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Tiago, Gabriela, Alexis. A situação do Equador é uma situação que é bem ilustrativa do que a América Latina está vivendo nos últimos anos, Lu. Inclusive, eu estive em Quito em fevereiro, acompanhando as eleições regionais. Esse debate estava muito quente da segurança pública e agora também, na eleição presidencial, voltou com muita força. Eu estou com a viagem agendada para Quito na próxima quinta-feira para acompanhar o processo eleitoral lá mais uma vez. O Equador, Lu e telespectadores, era considerado um dos países mais seguros da América Latina 10 anos atrás. Um dos mais seguros. O que aconteceu nesses 10 anos? Uma tremenda crise institucional, né, que passou por um processo, um dos mais escandalosos processos de lawfare, de perseguição política do sistema de justiça sobre lideranças de esquerda. O presidente Rafael Correa, para vocês terem uma ideia, foi condenado a 8 anos de prisão, está exilado na Bélgica, reconhecido pela União Europeia como um perseguido político, porque sob a acusação de influência psíquica. Como não conseguiram achar nenhuma prova dele em relação à corrupção, ele foi condenado por ser o suposto mentor e por ter exercido uma suposta influência psíquica sobre pessoas que cometeram corrupção. Uma coisa completamente esdrúxula. Isso foi corroendo a confiança nas instituições, ampliou o espaço do narcotráfico. O Equador não convivia 10 anos atrás com o que convive hoje. Hoje são pessoas, cadáveres pendurados nas árvores, nas periferias de Quito e de Guayaquil, sequestros relâmpago, né? O Equador voltou a ser uma rota do tráfico de drogas internacional do Peru e da Colômbia, uma tragédia que se abateu sobre o Equador nos últimos anos. Esse episódio, que é uma tragédia, merece toda a nossa solidariedade à família do Villavicencio, merece uma cobrança dura por parte da opinião pública, dos agentes políticos, para que os responsáveis sejam responsabilizados. Já há uma suspeita, 6 pessoas presas de um grupo de narcotraficantes chamado Los Lobos, que é suspeito de ser o mandante. Aliás, esse grupo gravou um vídeo assumindo o atentado, a autoria do atentado. Então, muito provavelmente, o que nós temos aqui é um assassinato, um atentado promovido por grupos de narcotraficantes que, nos últimos anos, ganharam cada vez mais poder no Equador a partir dessa crise das instituições promovida pela perseguição desenfreada a setores do mundo da política, permitindo que a política entrasse em crise no Equador e permitindo que, a partir disso, grupos como esses grupos de narcotraficantes tivessem cada vez mais poder. É claro que a gente ainda tem muitas respostas, né, a serem dadas. Por que assassinar o 4º candidato, por exemplo? Quais são as pautas? Era também ligada aos setores indígenas?
o Fernando, né? Claro que a primeira colocada também é ligada, apoiada pelo Rafael Correa. Então, os motivos, as motivações, o que acontece, quais são os interesses do narcotráfico, ainda não sabemos, sobre questões internas. Mas é óbvio que isso esbarra na América Latina como um todo, porque todos nós temos que lidar com o crescente poder do narcotráfico. Alexis. E a grande pergunta é qual é o candidato do narcotráfico no Equador, né? Porque se eles estão assassinando aqueles que eles consideram uma oposição, uma ameaça ao sistema, a gente gostaria de saber quem é que eles estão apoiando para poder, de alguma forma, apontar isso, a população ver isso e não votar. Me preocupa muito, Lu, esse avanço do narcotráfico, e isso já era famoso na Colômbia, parece que tinha sido resolvido na Colômbia, mas o presidente recente eleito já está todo envolvido com apoios narcotraficantes, tem todo um esquema de corrupção, aliás, até revelado pelo seu próprio filho. Mas vou lembrar que Rafael Correa, ele foi acusado de corrupção dos esquemas da Odebrecht, grande pesado que aconteceu naquele período em que a América Latina estava em boa parte em poder da esquerda e a esquerda tinha uma relação perniciosa com as empreiteiras e a Odebrecht foi pivô de tudo isso. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu no Panamá, aconteceu em vários outros, Peru também tiveram grandes problemas de corrupção. Então tem um envolvimento, acho que mais complexo do que apenas narcotraficantes. Não apenas, porque narcotraficantes não é apenas, mas envolve grandes empreiteiras e questões ideológicas. E me preocupa muito o que está acontecendo no Equador, porque, como foi bem dito, já narrado por todos aqui, é uma crise que está se arrastando há muito tempo. E está difícil de saber quem é perseguido mesmo ou quem é o corrupto de fato. Agora, assassinatos mostram aquela solução violenta que nós não aceitamos e que corre, inclusive, no Brasil. Vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro quase foi um desses assassinados. Muito bem, Gabi. Boa tarde, Lu, Juliano, Thiago, Alexis, tudo bem? E a todos e todas que estão nos acompanhando. Olha, esse caso, o que me assusta me parece que é mais um recado de dominação mesmo do narcotráfico, né? Quando eles assassinam uma pessoa que é um jornalista investigativo, e me parece que ele já tinha sofrido um atentado, eu estava ouvindo hoje no noticiário também, um atentado há um ano, então já tinham tentado metralharam a casa dele, ele não estava em casa, mas a família estava em casa, e já tinham dado vários recados no sentido de que parassem, né? Porque todos os candidatos, não só o candidato que foi assassinado hoje, todos os candidatos estão com um discurso muito a favor da segurança pública, contra o narcotráfico, porque as pesquisas no Equador dizem que a maior parte do eleitorado, a principal pauta é a insegurança, né? É a situação em que vive o país. A principal pauta é a insegurança e a segunda pauta é o trabalho. Mais de 55% dos entrevistados dizem que o que eles mais esperam, né, dos candidatos é que resolvam o problema de segurança pública. Então, me parece que isso foi uma ameaça e que ele pode não ser o único, né? Então, talvez seja uma ameaça que ele tenha sido um escolhido, mas que represente ali um recado para todos, que parem de mexer com o narcotráfico. Então, isso é muito preocupante. Espero que a candidata e os candidatos não se sintam intimidados e que enfrentem os problemas do país.